Tudo na minha história aconteceu com muita luta. Nada foi fácil. Por isso eu sentia que podia contribuir para a evolução de alguma forma. Que havia muito o que aprender para a construção de uma sociedade mais justa e que essa mudança teria que vir pela educação. Parecia um sonho tão distante, uma missão tão difícil de cumprir, mas eu não desisti, era preciso. A educação muda as pessoas. Descobri que quando aprendemos, adquirimos poder para compartilhar, para mudar vidas, para mudar a história. Nós compramos essa briga e estamos aqui hoje, cuidando dos nossos. Rompemos barreiras todos esses anos para compartilhar conhecimentos, para que o seu sucesso seja o nosso sucesso. Por um lugar no seu álbum de memórias, para escrever as nossas histórias. Nada pode nos parar, porque a nossa força, juntos, supera tudo. FECAP, 119 anos. Criamos histórias sem barreiras. Bom, pessoal, nós vamos hoje, na primeira parte, eu vou finalizar aquela explicação sobre Boa noite. Meu nome é Ferreira, eu sou coordenador do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Quero agradecer a presença e a participação de todos vocês que estão nos assistindo. O conteúdo deste evento certamente trará importantes informações para todos nós. O consumo consciente e o futuro do planeta. Em especial, quero agradecer muito a participação do Hélio Matar. Quero agradecer a sua disposição de nos apresentar sua visão do consumo sustentável e o futuro do nosso planeta. É um tema muito oportuno neste momento em que nossas preocupações aumentam com o aquecimento global. Ressalto a importância desta parceria que temos do PNBE com a FECAP para tratarmos de um assunto tão importante. Essa parceria é antiga e tem tido grande contribuição na formação dos alunos, né, e também nas comunicações para os empresários. Agora, neste projeto, Liderança Empresarial Cidadã, da qual esta palestra, esta reunião faz parte. Quero agradecer a participação do Edson Barbeiro, coordenador do Central do Empreendedorismo da FECAP, do professor Vanderlei Carneiro, que é vice-reitor da FECAP, e de todos os alunos que estão nos assistindo também. Agora me dirijo ao Hélio. Hélio, você é uma pessoa muito especial neste nosso evento. Além da sua palestra, como um sócio fundador do PNBE, nós todos devemos muito à sua iniciativa para que o PNBE
contribuísse, né, com a sociedade ao longo de todos estes 33, quase 34 anos. Em sua homenagem, Hélio, eu vou pedir que 2 dos nossos colegas do PNBE, que são colegas seus desde os primeiros anos da existência do nosso PNBE, pedir que eles façam a sua apresentação e, ao final, apresente os agradecimentos a você. Estou falando do Mário Ernesto Humbert, que é presidente, hoje é presidente do nosso Conselho Consultivo e fará a sua apresentação. Estou falando do Fábio Montara, que é nosso coordenador também, colega meu, como coordenador geral, e que fará o encerramento. Hélio, você está na sua casa. Muito obrigado. Queria passar a palavra agora para o Mário Ernesto Humbert, que dará continuidade. Mário. Boa tarde a todos. É uma satisfação especial estar nesse evento, não só pela presença dos nossos companheiros e amigos da FECAP, pelos companheiros do PNBE, pelos estudantes, mas particularmente pelo Hélio Matter, meu amigo, a quem eu dedico uma grande amizade e um grande afeto, e eu tenho especial satisfação de ser o apresentador. O Hélio, além de ter sido o fundador do PNBE, um dos fundadores do PNBE, e o principal preparador dos nossos princípios, o Hélio é uma pessoa que esteve ativa durante toda a sua vida, tanto na área empresarial, como na área social e na área de atuação responsável. Formado em engenharia pela Escola Politécnica de São Paulo e depois com mestre e PhD em engenharia industrial na Universidade de Stanford. Ele atuou durante 22 anos na Sika, né, que era uma empresa que deixou saudades, fazia belos produtos, né? Eu comia sempre a goiabada da Sika, que era muito boa, né? A fábrica da Sika ocupava uma grande área ali em Jundiaí, era uma empresa de grande presença nas mesas brasileiras. Mas depois ele foi vice-presidente da Corporação Bonfilioli, que era a dona da Sika, presidente e diretor da DACO, fabricante de fogões, posteriormente GE Appliance, e foi, além dessas atividades na direção de empresas de outros, ele foi o fundador e o executivo da sua própria empresa, que é conhecida por todas as crianças das principais metrópoles do Brasil, e não só pelas crianças, que é a Rede América de Restaurantes, né? A preferida do meu neto, de um dos meus netos. Ele quer. Onde vamos comer? Vamos na América. Tá bom. Então, é um empreendimento devido ao Hélio Matter. Na área pública, ele foi secretário de Desenvolvimento e Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MDIC, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Na área social, ele foi um dos fundadores também do Instituto Ethos, além do Instituto Acatu, que ele fundou e dirige até hoje. Mas teve uma presença dominante, muito importante no PNBE e no Instituto Ethos. Ele teve atuação também em várias entidades internacionais. O Sustainable Living Plan Council da Unilever Global, no Conselho de Consumo Sustentável do Fórum Econômico Mundial e do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, Rádio e TV Cultura. Ele atualmente continua com essas atividades na área social, ele faz parte do Comitê de Sustentabilidade da Alquímica Internacional e do Grupo Pão de Açúcar, ele faz parte do Consumer Information Program e do Sustainable Lifestyle and Education Program das Nações Unidas e do Conselho da nossa querida OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. O Hélio, além dessas atividades todas, é um grande pensador do futuro e o seu Instituto Acatu foi precursor nessa questão aqui no Brasil
do consumo sustentável, do consumo responsável, que é cada dia mais uma preocupação mundial. Nós estamos vendo com essas mudanças climáticas que exigem uma mudança no padrão de consumo. E o Hélio tem sido precursor também nesse aspecto aqui no Brasil. É um prazer ter você conosco, Hélio, e aguardamos a sua palavra. Passo a palavra ao Edson Barbeiro. Não, aliás, é o Vanderlei Cardoso Carneiro que vai fazer a apresentação em seguida do que é o movimento da FECAP na área da relação com o crescimento dos negócios, com o mundo dos negócios, que hoje tem uma perna dentro da FECAP, que, além de ensinar os estudantes, busca motivar empresários e futuros empresários. E é com a palavra o Vanderlei. Muito obrigado, amigo Mário. Muito bem. Prezadas senhoras, prezados senhores, é um grande prazer estar aqui como um representante da FECAP para acompanhar esse evento sobre o consumo consciente e o futuro do planeta. Certamente é um tema de grande importância para a sociedade global. Agradeço a todos vocês que estão assistindo essa apresentação. Tenho certeza que vocês vão aprender muito durante a mesma. Gostaria também de agradecer ao PNBE, nosso parceiro nesse e em outros eventos, que tem como objetivo discutir temas que contribuem para o desenvolvimento social, político e econômico do Brasil. Por isso, meus especiais agradecimentos aos membros que estão aqui presentes hoje do PNBE, os senhores Dilson Ferreira, o primeiro coordenador do PNBE, que já fez uma fala, o senhor Mário Ernesto Umberg, presidente do Conselho Consultivo do PNBE, e o senhor Fábio Mortara, que também é coordenador do PNBE. Muito bem, agradeço em nome da FECAP também, e também como cidadão, e de uma forma bastante especial, ao senhor Hélio Matar, cuja apresentação foi feita pelo senhor Mário, e, conforme a gente pôde perceber, uma pessoa de grande contribuição para a nossa sociedade, né? Por nos dar essa oportunidade de estar aqui hoje com a sua presença e trazer conhecimentos que serão muito relevantes a todos. Eu considero esse evento uma grande oportunidade de aprendizado e de reflexão para nós. Finalmente, agradeço meus colegas da FECAP, o professor Edson Barbeiro, que é o coordenador do Programa de Conexões Empresariais, programa este que essa palestra está agora sendo apresentada, o nosso reitor, o professor Edson Simone, que com certeza está nos assistindo e que tem dado todo o apoio para que esse programa de conexões empresariais e também essa parceria com o PNBE venha acontecendo com cada vez mais força. De modo geral, agradeço às instituições envolvidas e ao senhor Hélio. Meu muito obrigado a todos, desejo a todos um ótimo evento e vou passar a palavra agora ao nosso palestrante, o senhor Hélio Matar, e desejo uma ótima palestra. Muitíssimo obrigado, Vanderlei. Eu quero inicialmente falar da minha grande alegria de estar falando em um evento do PNBE. O PNBE teve na minha vida um papel absolutamente diferenciado, me permitindo entender, compreender o que significa uma vida com um sentido que vá além da vida pessoal, mas que seja uma vida também dedicada à sociedade, ao meio ambiente e, portanto, dedicada aos outros. O PNBE, eu fui um dos fundadores, como já foi dito, há 33, 34 anos atrás, me formou como cidadão, me formou como pessoa humana e me trouxe elementos de compreensão
da realidade que, de outra forma, eu não teria obtido. Quero dar meu agradecimento à FECAP e ao PNBE, no caso do PNBE, ao meu amigo Mário Ernesto Humberg, ao Fábio Mortara, ao Dilson Ferreira, no caso da FECAP, ao Vanderlei Carneiro, ao Edson Barbeiro, e, se estiver presente, ao reitor Edson Simone. O convite que eu recebi para falar a vocês tem como título Consumo Consciente e o Futuro do Planeta. De fato, eu vou me referir extensamente à questão do consumo, mas vou me referir mais extensamente à questão da sustentabilidade do planeta e o que são os elementos de sustentabilidade que como consegue contribuir, onde consegue contribuir, e quais são aqueles que não conseguem contribuir, que necessariamente passam por outros atores na sociedade. Eu inicialmente falo uma palavra sobre o Acatu. O Acatu foi fundado em 2001, fez 20 anos esse ano, e trabalha para sensibilizar e mobilizar os consumidores na direção de um consumo que tenha um melhor impacto, que é como nós definimos o consumo consciente. Nós trabalhamos em educação e comunicação. Em educação, nós trabalhamos em escolas, temos mais de 6.000 escolas trabalhando conosco, em educação para sustentabilidade e consumo consciente. Trabalhamos com empresas, formando lideranças e formando cidadãos voluntários que trabalham a sustentabilidade e o consumo consciente dentro das empresas. Trabalhamos em comunidades, também na formação, capacitação de lideranças e de voluntários para trabalharem a sustentabilidade na comunidade. E trabalhamos também em comunicação, onde nos dedicamos à mídia convencional, à mídia tradicional, onde temos um papel, sem falsa modéstia, importante na questão do consumo e do consumo consciente. Trabalhamos fortemente as redes sociais, onde temos mais de 500.000 pessoas que nos seguem, e trabalhamos também com publicidade da nossa causa. Isso tudo apoiado por cerca de 80 empresas, talvez mais do que isso, que ao longo da vida do Acatu foram nos apoiando, seja financeiramente, seja em projetos do Acatu, em pesquisas que o Acatu desenvolve e em projetos empresariais desenvolvidos em conjunto. Falando agora sobre, para começar a falar sobre o futuro do planeta e o consumo consciente, eu quero me referir à questão da insustentabilidade pela qual o planeta está passando. E para falar sobre isso, dada a coincidência de que há 2 dias atrás nós tivemos a divulgação do International Panel for Climate Change, com centenas de experts trabalhando nesse painel, mais de 14.000 papers analisados, falando sobre a situação atual da emergência climática, do aquecimento global. Eu dou alguns dados para vocês para a gente ter a sensibilidade do que significa esse cenário que eu chamo de insustentabilidade. Do ponto de vista do aquecimento global, cada uma das 4 últimas décadas foi mais quente que todas as décadas anteriores desde 1850. A temperatura global tem subido mais desde 1970 do que em qualquer outro período nos últimos 2.000 anos. E desde 2011, as temperaturas excederam o último período mais quente da história, de 6.500 anos atrás, e se igualaram às do período mais quente anterior, de 125.000 anos atrás, quando o manto de gelo da Groenlândia desapareceu quase que totalmente. Os impactos são monumentais. Por exemplo, sobre o mar, o nível do mar já subiu 20 centímetros, a taxa de elevação média anual já cresceu de 1,4 milímetros para 3,7 milímetros por ano. A elevação do nível do mar esperada durante esse século até 2100, na melhor das hipóteses, vai estar entre 28 e 55 centímetros, na pior das hipóteses, vai estar entre 63 e 102, portanto, 1,2 metros. E é provável que o Ártico, pelo menos uma vez, ao longo dos próximos 30 anos, fique absolutamente sem nenhum gelo durante o verão. Isso causado pela forma como nós
produzimos, como nós consumimos, como consumimos recursos naturais e consumimos bens e serviços. Isso tem levado a eventos extremos climáticos, que vocês todos conhecem, como é o caso das secas, das inundações, dos tufões, que aqui no Hemisfério Sul não existiam até o início desse aquecimento global mais intenso. Aliás, os cientistas diziam que era impossível haver tufões no Hemisfério Sul, e hoje nós estamos tendo anualmente tufões aqui na região do sudeste, sul e sudeste brasileiro. O que nós podemos fazer? Nós podemos limitar o aquecimento global, precisamos limitar o aquecimento global, e para vocês terem uma ideia de que volumes nós estamos falando, atualmente nós emitimos 50 bilhões de toneladas equivalentes de gás carbônico por ano. 50 bilhões. Até 2020, começando lá na Revolução Industrial em 1850, nós emitimos, em média, 14 bilhões por ano. Portanto, nós triplicamos, nos últimos anos, triplicamos a média de emissão de carbono anualmente. E para que o aumento da temperatura se mantenha em 1,5 graus, que é um dos compromissos do Acordo de Paris de 2015, seria preciso que, no máximo, nós tivéssemos uma emissão, nos próximos 6 anos, de 300 bilhões de toneladas de carbono, toneladas equivalentes de gás carbônico. Isso significa que, nos próximos 6 anos, nós só poderíamos emitir aquilo que nós estamos emitindo agora, e depois de 6 anos, nós teríamos que parar de emitir. O que significa mudar muito radicalmente tanto o modelo de produção quanto o modelo de consumo. O uso de combustíveis fósseis, o uso dos recursos naturais, o uso da água, o uso da energia elétrica e assim por diante. Na verdade, uma maneira de qualificar isso é dizer o seguinte, que uma entidade global que mede a pegada ambiental da humanidade calculou para este ano, 2020, que nós estamos consumindo 70% a mais do que o planeta é capaz de renovar em termos dos seus recursos naturais renováveis. Isso significa, em um ano, nós consumimos 1 ano e 7 meses de recursos naturais. Daí os problemas que nós temos tido com água limpa, com ar limpo, do qual o aquecimento global é um dos impactos, com terras agricultáveis, que quase 40% das terras agricultáveis no mundo já não são agricultáveis, a não ser com grandes esforços econômicos inviáveis, e absorção de resíduos que nós não temos conseguido absorver nem longe da totalidade. Portanto, 70% mais de recursos renováveis. No ano passado, devido à pandemia, esses 70% caíram para 60%. Mas agora, que ainda não está no fim da pandemia, mas que o esforço de desenvolvimento da economia já voltou praticamente ao que era antes, nós já estamos em 70% novamente. Caímos para 60%, fomos para 70%, e aí eu dou os dados do consumo. A classe média mundial em 2020 é de 3,2 bilhões de pessoas. E a estimativa é que em 2030, portanto 10 anos a partir de 2020, vão ser 4,9 bilhões de pessoas. Nós vamos sair de 40% da humanidade para quase 60% da humanidade na classe média global. E a classe média é a que puxa o volume significativo de consumo. Então a gente se pergunta, se hoje nós já estamos consumindo 70% a mais do que a Terra consegue renovar, o que vai acontecer quando nós chegarmos a 2030? A estimativa é de que nós vamos precisar aproximadamente 3 planetas para suprir esse consumo. O que significa que a água vai ficar ainda menos limpa, o ar menos limpo, a terra menos agricultável, a absorção de resíduos vai ser mais problemática. Para se poder sair de 3 planetas em 2030 para um único planeta, nós precisaríamos fazer com que houvesse um ganho de produtividade no uso de recursos naturais de 66% em 10 anos.
obviamente, não é a mudança tecnológica que vai conseguir fazer isso. E por que eu me refiro à mudança tecnológica? Porque na primeira grande conferência do Rio, em 92, a grande medida que foi tomada foi a dos mecanismos de desenvolvimento limpo, porque se acreditava que a mudança tecnológica provavelmente seria suficiente para resolver o problema de insustentabilidade. Hoje se sabe que não, que esses 66% de ganho de produtividade que seria necessário em 10 anos não é a mudança tecnológica sozinha que vai nos trazer, mas vão ser precisos muitos outros fatores, e é sobre isso que eu vou falar. Quando a gente olha para o consumo como sendo um desses fatores, é importante mencionar que o consumo, embora não seja a visão comum, vamos dizer assim, ele não é apenas uma decisão individual. Embora a gente ache que a gente toma a decisão de consumo, ele não é uma decisão individual. O consumo é uma prática social. É uma decisão individual que está limitada ou está possibilitada, expandida por ações do governo, ações das empresas, ações das organizações sociais. Então, ações do governo, por exemplo, a taxação que o governo coloca em produtos mais ou menos sustentáveis, se for menos taxação em produtos mais sustentáveis, haverá um preço relativo dos produtos mais sustentáveis melhor do que o preço dos produtos menos sustentáveis, e o consumo irá nessa direção. E isto não depende do consumidor, obviamente. Assim como não depende do consumidor a infraestrutura de coleta de resíduos, que ou é feita pelo governo, ou vai ter que ser feita por cooperativas de catadores, como está acontecendo hoje no Brasil, que hoje temos mais ou menos 1 milhão de catadores no Brasil inteiro, felizmente, podendo viver e ter uma renda razoável para sustentar a si próprio e as suas famílias, a partir da coleta e venda dos resíduos. Portanto, o consumidor ser consciente é uma condição necessária para a sustentabilidade, mas é totalmente insuficiente na medida em que depende de governos, de empresas e de organizações sociais. E eu já mencionei algumas das ações que esses atores sociais precisam fazer e menciono outras. Por exemplo, nós estamos trabalhando intensamente na educação de crianças e jovens, na idade em que as crianças e jovens estão formando os seus valores. E ao formar valores de sustentabilidade, a probabilidade aumenta muito de que o comportamento de consumo dessas crianças no futuro, desses adolescentes no futuro, seja um comportamento que busque a sustentabilidade e que, portanto, vai fazer melhores escolhas na compra, no uso e no descarte de produtos e serviços. As ONGs têm feito estudos mostrando quais são as rotas prioritárias que se deveriam estar seguindo para se caminhar na direção de sustentabilidade, tanto que as ONGs tiveram um enorme papel em todas as reuniões internacionais das COPs e vão ter um enorme papel novamente esse ano, especialmente na fixação do que virá a ser o mercado de carbono, e eu espero que haja uma boa decisão nessa direção. Assim como as empresas precisam informar o consumidor sobre quais são os impactos sociais e ambientais da cadeia produtiva, do produto, do seu uso e do seu descarte, para que o consumidor possa fazer uma melhor escolha. Uma das maiores dificuldades mostrada por pesquisa pelo Acatu, existem 3 dificuldades do consumidor na busca de produtos sustentáveis. A primeira é que o consumidor considera que o produto é caro. O produto sustentável é mais caro. Isso veio, basicamente, do fenômeno dos produtos orgânicos, que foram dos primeiros produtos sustentáveis e que eram, de fato, mais caros, aliás, continuam mais caros até hoje, porque é um nível de produtividade mais baixo. Então, o consumidor acha que é caro, mas aí a gente diz, bom, isso quer dizer que, se for mais caro, ele não vai consumir? Não é verdade. Basta dizer que algumas empresas, vocês ouviram recentemente a Natura, nesses webinars do PNBE, as empresas que têm, de fato, um valor adicionado social e ambiental diferenciado, conseguem praticar preços mais altos. Desde que o consumidor se assenhore dessa percepção, tenha claramente a visão de que esse fenômeno da sustentabilidade está, de fato, sendo seguido pela empresa. O segundo fator é ter informação
para que o consumidor possa tomar decisão sobre os impactos sociais e ambientais de maneira a privilegiar as empresas e os produtos de impactos mais positivos. E o terceiro fator, aí sim, é a mudança de hábito, onde a mudança de hábito vem sendo defendido por muitos que seja feita por via de incentivos, os chamados nudges, que são incentivos, pequenos empurrõezinhos que são dados no consumidor na direção da sustentabilidade, e nós, no Acatu, defendemos que, em adição a isso, é fundamental que haja uma educação para a sustentabilidade e para o consumo consciente, na medida em que o incentivo vai fazer efeito, sim, mas você retira o incentivo se o consumidor não está educado para os impactos e não está educado para o poder transformador do seu ato de consumo, ao consumir, ao comprar, usar e descartar, ele eventualmente vai deixar de praticar um ato de consumo mais consciente. Portanto, esses três elementos que estão revelados em pesquisas do Acatu são fundamentais para a gente entender como é que o consumidor se comporta nesse mercado. Preços mais altos, que deveriam ter compensação nas externalidades. Hoje, os preços mais altos não são compensados, na verdade, eles são compensados pelas empresas mais sustentáveis em termos de eliminar as externalidades sociais e ambientais negativas, mas elas pagam por isso. E, portanto, é fundamental que haja maior valor adicionado percebido pelo consumidor para que a empresa possa vender os seus produtos mais caros. O segundo fator, ter informações. Nisso, o Acatu, nesse momento, está iniciando um trabalho para revelar ao consumidor, com facilidade, com simplicidade, com clareza, tanto empresas quanto produtos mais sustentáveis. E, finalmente, a mudança de consciência no consumo propriamente dito. Agora, só isso também não seria suficiente. E aí é o que eu quero falar no restante dessa conversa com vocês, que é falar do que a gente chama no Acatu de uma equação de sustentabilidade. Na verdade, para que a gente tenha um futuro sustentável, social e ambientalmente no planeta, nós vamos ter 6 direções que precisam ser seguidas. A primeira, da qual eu não vou falar, é o esforço de preservação da natureza e uso dos recursos naturais de maneira sustentável. Então, não é que não se pode usar a floresta nativa, mas tem que se usar com um manejo sustentável de maneira a que ela possa continuar a se regenerar ao longo do tempo. Na verdade, a grande palavra-chave que vem sendo cada vez mais tratada é a regeneração, encontrar processos produtivos que sejam regenerativos. Mas os 5 outros fatores são mudança tecnológica com novos paradigmas, mudanças radicais de políticas públicas, consciência dos consumidores, produtos e serviços radicalmente novos para que os consumidores possam praticar um estilo de vida mais sustentável e, finalmente, o mais difícil deles, uma nova organização da sociedade que impulsione estilos de vida mais sustentáveis. Eu vou falar brevemente de cada um desses fatores. Então, nas mudanças tecnológicas, do que se trata aqui? Se tratam de mudanças no processo produtivo, por exemplo, na direção de sair de combustíveis e matérias-primas fósseis e ir para renováveis, sair do tóxico para o não tóxico, do não degradável para o degradável no caso de resíduos sólidos que não podem ser reciclados, do excesso no uso de energia e de água para a suficiência no uso de energia e água, da pouca atenção à emissão de gases de efeito estufa para uma grande atenção nessa área, da economia linear para a economia circular e dos impactos sociais e ambientais negativos para os impactos positivos. Esses são alguns exemplos de mudanças tecnológicas que, na verdade, quem faz é a empresa, ou as empresas, é o sistema produtivo. E o que o consumidor precisa é ter conhecimento disto para poder privilegiar a escolha de empresas mais sustentáveis que usam cada uma dessas mudanças tecnológicas a favor da sustentabilidade. Mas, de resto, é uma ação da empresa, é um investimento da empresa. Isso tem uma dificuldade imensa, eu apenas menciono, nós podemos discutir depois, que é o fato de que as empresas, na maior parte das vezes, estão restritas em termos de mudanças tecnológicas
pelos ativos, como dizem os americanos, os ativos encalhados. Em inglês se chamam de stranded assets. São ativos que seguram a produção numa certa tecnologia, até que essa tecnologia vá sendo depreciada, os ativos vão sendo depreciados, e aí a empresa e os empresários estão dispostos a trocar esses ativos. Mas trocar esses ativos no meio do caminho significa jogar a prejuízo algo que os empresários, de um modo geral, não estão dispostos. Então, a não ser que seja forçado pelo mercado, como ocorreu com o caso de termoelétricas a carvão, que a geração de energia elétrica por solar e eólica, além das tradicionais já existentes, e além do gás, que é um combustível fóssil, a carvão eram as mais poluentes entre todas, as maiores contribuintes para o aquecimento global, e basta dizer um dado a vocês. Nos últimos 20 anos, o valor das empresas de capital aberto no setor de termoelétricas a carvão e de produção de carvão caíram 75% o preço dessas ações. Portanto, o mercado está fazendo a substituição. Mas, de um modo geral, o mercado não faz essa substituição, o mercado resiste à substituição para que haja, de fato, uma condição econômica viável para se sucatear os ativos existentes. A segunda mudança é de existência radical, uma mudança radical de políticas públicas. Eu cheguei a mencionar a vocês, por exemplo, na questão da reforma tributária, de tributar menos os produtos mais sustentáveis e mais os produtos menos sustentáveis, que dirigiriam o preço nessa direção. Mas política pública também é o que, felizmente, nós trabalhamos por isso, e várias outras organizações, é ter na base curricular nacional uma área que é obrigatória por diretriz federal, de se ter uma educação para o consumo consciente e para a sustentabilidade no Fundamental 1, no Fundamental 2 e no ensino médio, para formar essas crianças com valores de sustentabilidade que vão valer para o resto da vida delas. O terceiro elemento é a nova consciência dos consumidores, é o trabalho que o Acatu desenvolve, e que, basicamente, o que a gente procura fazer é fazer com que o consumidor tenha uma percepção de que há um poder transformador no consumo. As pessoas, de um modo geral, gostariam, quando se perguntadas em pesquisas, e o Acatu faz muitas pesquisas, quando perguntadas em pesquisas, elas dizem: eu gostaria de contribuir para a sociedade e para o meio ambiente, mas eu não sei como eu posso contribuir. A gente diz: olha, não é difícil, basta você ser um consumidor consciente e consumir conscientemente, de maneira mais sustentável, e você vai estar contribuindo para a sociedade e o meio ambiente. Aí o consumidor diz: mas isso não vai fazer muita diferença, eu sou desse tamanho, o impacto vai ser pequeno. A gente tem uma metodologia toda para mostrar, primeiro, o consumidor que consome conscientemente, ele não está sozinho, ele tem amigos, ele tem familiares, ele tem a comunidade sobre as quais ele tem ascendência. E, portanto, a sua forma de consumir vai ser a forma de consumir de amigos, familiares, comunidade, quer dizer, ele multiplica por 20, 30 vezes. Segundo, ele sozinho, a gente dá um exemplo que eu gosto muito, eu uso há 20 anos esse exemplo, se ele fecha a torneira para escovar os dentes e usa um copo d'água apenas para escovar os dentes, ao longo de 70 anos da vida, ele vai economizar 2/3 de uma piscina olímpica cheia de água. Uma única pessoa. Aí você multiplica isso por 20 ou 30, que é pela exemplaridade, aí você multiplica mais ainda, se ativamente esse consumidor buscar persuadir outros de consumir de maneira consciente, e cria grupos de pertencimento na sociedade que normalizam o consumo consciente como sendo a forma de se comportar, e a gente consegue ir gradualmente expandindo o consumo consciente pela sociedade. E é isso que a gente procura fazer. Eu quero dar um exemplo para vocês, para apenas chamar a atenção para o efeito disso. Nós, no Brasil, produzimos mais ou menos 1,1 quilos de resíduos por pessoa por ano, por dia, desculpe, a partir do nosso consumo.
Esse resíduo todo, esse lixo e resíduo todo, se ele fosse espalhado por uma estrada de 3,6 metros de largura, ao longo de um ano, nós acumularíamos uma muralha de 13 metros de altura pela largura da estrada do Oiapoque ao Chuí, por todo o litoral brasileiro. Isso é para vocês imaginarem o quanto nós movimentamos só de resíduos e de lixo a partir do consumo que a gente faz. 55% desses resíduos são alimentos que decompõem, e, como eu contei a vocês, se houvesse um país que fosse o grande desperdiçador de alimentos, que todo o desperdício se concentrasse, ele seria o primeiro consumidor de água e o terceiro emissor de carbono. Se a gente pegar um outro exemplo, que é o caso da indústria de cimento, os industriais de cimento estão muito contentes nesse momento, e estão falando à mídia muito, muito alegre, muito feliz, está havendo um mega ciclo de crescimento da construção. Pois a indústria de cimento é o terceiro maior contribuinte. Se a indústria de cimento fosse um país, seria o terceiro maior contribuinte para o aquecimento global. Como é que a gente reverte isso? Como é que a gente resolve isso? Nós vamos precisar de outros métodos construtivos. Nós vamos precisar de métodos construtivos, ou vamos ter que produzir o cimento com muito menos contribuição de aquecimento global, o que, de fato, a indústria de cimento tem mostrado. Eles vão conseguir reduzir significativamente por unidade produzida. Por unidade produzida. Agora, o volume vai crescer de tal ordem que o volume total de gases de efeito estufa vai crescer. Então, volto a dizer, o consumo é importante. Escolher a residência que a gente vai ocupar é importante. Tem havido crescimento no número de metros quadrados por residência desnecessariamente, muitas vezes. As pessoas, depois que ocupam a residência, dizem, como é que eu vou agora mobiliar isso tudo aqui? Eu tenho uma casa maior do que aquela que eu preciso. Agora, durante a pandemia, muita gente chegou a essa conclusão. Então, nós vamos ter que apropriar outras formas de viver que estão na linha do que eu apontei a vocês agora há pouco, como sendo os produtos e os serviços radicalmente diferentes que viabilizem estilos de vida mais sustentáveis. Então, entre essas características, nós vamos ter que sair da obsolescência rápida para produtos duráveis, nós vamos ter que sair da produção fortemente globalizada para uma produção mais localizada naquilo que for possível. Nós vamos ter que sair da posse individual para a posse compartilhada, e o exemplo que eu gosto de usar é o da furadeira, que, ao longo da vida de uma família, é usada 60 vezes, e a furadeira fica lá parada, ou do automóvel, que só é usado 5% do tempo, e 95% do tempo o automóvel fica lá parado, passar a usar esses produtos, que são produtos duráveis, e que deveriam ser mais duráveis, e que deveriam ser possíveis de serem reparados, e nós precisamos de leis que digam que as empresas têm que oferecer as peças para o reparo dos produtos mais duráveis, e nós precisaríamos compartilhar esses produtos na comunidade, nos condomínios que a gente vive. Substituir o não saudável ou prejudicial à saúde pelo saudável, os custos para o serviço público de saúde é monumental, substituir o material pelo virtual, que já vem ocorrendo em grande sala, os produtos diluídos, os produtos concentrados, não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, a Ambev está vendendo os produtos, todos os produtos dela, numa cápsula de 3 centímetros, mais ou menos, de diâmetro, onde vem o produto concentrado e aí é misturado numa máquina com água e com gás, e está lá o produto. Você, em vez de transportar uma garrafa PET de 2 litros, você transporta uma bola, um globo de 3 centímetros de diâmetro, com a mesma quantidade de bebida. Isso, por exemplo, esse concentrado versus diluído, vocês imaginam que isso economiza de água, o que isso economiza em aquecimento global, lançamento de efeito estufa sobre a atmosfera no transporte, se reduz monumentalmente o volume de transporte, entre outros aspectos.
E, finalmente, o tangível, o produto tangível, sendo substituído por experiências e pela emoção, e existe muita gente oferecendo experiências nessa direção. Finalmente, para terminar, a nova organização da sociedade. Esse, como eu disse já no início, esse é o quinto elemento. Nós precisamos de uma nova organização de sociedade que impulsione estilos mais sustentáveis de vida. A razão para isso é que a vida que nós estruturamos na minha geração, que sou uma geração bem mais velha, é uma vida em que a gente estuda durante 22 anos, mais ou menos, trabalha durante uns 40 anos, depois se aposenta e morre. Essa é a estrutura da vida. Educação, trabalho e aposentadoria e morte. A nova organização da sociedade que seria necessária para que o consumo ser menos prioritário na vida das pessoas, na forma das pessoas organizarem a sua vida. As pessoas trabalham mais para consumir mais, se endividar mais e precisar trabalhar mais para pagar a dívida, para pagar o consumo. A gente gosta de brincar no Acatu e dizer que as pessoas consomem o que elas não precisam, com o dinheiro que elas não têm, para impressionar as pessoas que elas nem conhecem ou muitas vezes nem gostam. Então, esse consumo perdulário, que basicamente sem sentido, que é identitário para as pessoas, ele precisa ser substituído por um consumo dos tipos que eu mencionei até aqui, que são importantíssimas essas mudanças, mas também por um estilo de vida onde diversos elementos que hoje não estão presentes na vida das pessoas passam a estar presentes no dia a dia da vida das pessoas. Desde criança, o tempo das pessoas deveria ser dividido entre educação, trabalho, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento artístico, relações afetivas com amigos, com familiares, engajamento no desenvolvimento comunitário, lazer criativo, contribuição para a beleza e para as artes, e também não fazer nada. As pessoas têm o direito de não fazer nada. Essa divisão, essa distribuição do tempo das pessoas entre todos esses elementos ao longo da vida faz com que a demanda pelo próprio consumo seja modificada, porque o tempo está sendo usado de outra forma, e o que o tempo, o que cada parcela de tempo vai demandar é diferente também. Ao longo da vida, vai se trabalhar o tempo todo, a aposentadoria, aliás, ela já não está sendo possível nesse momento, e vai deixar de ser possível quase que totalmente para o futuro, se mantiver um esquema em que o sujeito para totalmente de trabalhar. Então, as pessoas vão continuar trabalhando, fazendo o que de melhor elas aprenderam a fazer no seu trabalho, mesmo depois que elas estão mais velhas. Mas elas não se aposentam, elas continuam trabalhando, escolhendo o que elas querem trabalhar de acordo com a sua necessidade e a sua possibilidade. Essas mudanças têm que estar acompanhadas por algumas mudanças nas empresas. As empresas precisam suportar esse tipo de distribuição do tempo das pessoas ao longo da vida. Elas precisam também trabalhar mais fortemente pela sustentabilidade, porque a velocidade e a escala de sustentabilidade vai depender basicamente de se encontrar caminhos de sustentabilidade. Então, as empresas que estão investindo para encontrar esses caminhos deveriam estar cooperando com as outras e elas, vice-versa, estar cooperando com as primeiras. Nós costumamos dizer no Acatu que a sustentabilidade é pré-competitiva, porque ela é condição para a competitividade futura e ela dificilmente é porque eu gasto menos água que eu me torno competitivo, ou porque eu gasto menos energia elétrica que eu me torno competitivo. Então, vamos cooperar entre as empresas nessa direção da sustentabilidade. Segundo, uma publicidade não voltada ao consumismo, mas uma publicidade, aliás, como a gente vê em empresas mais sustentáveis, voltada aos valores que essas empresas defendem na sociedade. O terceiro, as empresas informarem sobre os impactos sociais e ambientais dos produtos, para que o consumidor possa fazer melhores escolhas sustentáveis. E o quarto, que é muito difícil, é o valor compartilhado pela empresa ser compartilhado de maneira justa entre os stakeholders. Valor compartilhado é um conceito que o
que o Michael Porter colocou academicamente em fevereiro de 2011, as empresas começaram a falar nele e, muitas vezes, quando você vai olhar valor compartilhado entre os stakeholders, o predomínio absoluto desse compartilhamento de valor é o valor que vai para o valor da riqueza gerada, que vai para o acionista. Quando, na verdade, sem todos os outros stakeholders, esse valor compartilhado nem mesmo teria sido gerado. Então, esse é os elementos que as empresas vão precisar contribuir na nova organização da sociedade. E, fora isso, nós teríamos mais um elemento, que é uma redução da carga de trabalho, que desde 1890 está em 40 horas por semana. Depois de um século, onde houve o maior desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade, onde houve a entrada da mulher no mercado de trabalho, aumentando muito o número de trabalhadores, nós continuamos com os trabalhadores, em média, trabalhando 40 horas por semana, quando seria possível perfeitamente se trabalhar muito menos para produzir a mesma coisa. No entanto, em vez de haver uma redução do volume de trabalho, mantendo-se salários, ou pelo menos perdendo-se não proporcionalmente, esse recurso da produtividade, dos ganhos científicos e tecnológicos, foi diretamente para o retorno do capital. Tanto que, pela primeira vez na história, nos últimos 30 anos, a parcela dos salários e das remunerações no total do PIB dos países tem diminuído gradativamente. Então, esse é o quadro completo. Quer dizer, nós não vamos mudar apenas, para ter sustentabilidade, mudar apenas o consumo. Nós não vamos consumir menos, nós vamos consumir diferente. Mas nós vamos precisar também ter induções, incentivos, para que as pessoas possam ter uma vida diferente, um estilo de vida que seja mais sustentável, uma vida em que o consumo, como um fim de meio, deixa de existir, e o consumo passa a ser um instrumento do bem viver, um instrumento do bem-estar. E a vida passa a ter maior significado, é uma sociedade do bem viver, onde as relações sociais sejam mais humanizadas, onde a valorização das expressões humanas de afeto e de amizade e as emoções e a arte sejam valorizadas, e que haja um compartilhamento de uma visão generosa de mundo por todas. Se não houver uma visão generosa do mundo, nós não vamos sair de uma sociedade do consumo e da produção, portanto, para uma sociedade do bem-viver, onde vários outros elementos que não estão diretamente ligados à produção e consumo estariam presentes, como são as relações afetuosas com amigos e familiares, o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento artístico, a criação artística, a contribuição à beleza e às artes, e, portanto, uma sociedade do bem-viver. Então, é isso que eu queria apresentar a vocês, dando, então, um contexto dentro do qual o consumo se coloca, sem o qual o consumo não muda e a sustentabilidade não vai ser atingida. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélio Matas. Começamos, então, um diálogo aí, que palavras belas, não é isso? Queria passar a palavra para o Fábio, que eu e o Fábio Mortara vamos aqui, enfim, mediar uma conversa entre o público que nos assiste e nós mesmos aqui, Hélio. Então, Fábio, se quiser começar aí nossos papos, será um prazer tê-lo aí. Maravilha, obrigado, Edson. Hélio, é sempre um prazer imenso conviver com a sua inteligência e proatividade. Nós temos já muitas perguntas, eu mesmo já andei colocando aqui várias, mas tem uma que entrou agora há pouco, que me chamou a atenção, que é uma pergunta do Neumar Costa, talvez seja um aluno da escola, que diz que pergunta uma coisa básica da sua apresentação: o que é consumo consciente, como fazê-lo no dia a dia e como ter um futuro melhor num país com recessão? O consumo consciente, como eu procurei explicar, volto a colocar, é um consumo em que o consumidor percebe o poder contido no ato de consumo como um poder transformador da sociedade. E, basicamente, o que o consumidor procura é minimizar os impactos do consumo sobre a sociedade, sobre o meio ambiente, sobre ele mesmo, sobre a economia, e maximizar os impactos positivos. Como é que a gente consome conscientemente?
Então, vai variar de dimensão de consumo para dimensão de consumo. Mas se eu pegar, por exemplo, alimentos, que é um item importantíssimo pelos dados que eu já tive a oportunidade de dar, então eliminar desperdício em alimentos é absolutamente fundamental. A estimativa no planeta é que se desperdiça cerca de 30% a 40% dos alimentos que são produzidos. E que esses vão para o lixo. Como é que a gente elimina esse desperdício? Parte desse desperdício está na cadeia produtiva. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós precisamos de melhores sistemas de transporte, melhores sistemas de armazenamento e de embalagens. Parte está no consumo propriamente dito, seja na distribuição, no transporte, na distribuição e no consumo, seja no consumo doméstico, seja no consumo comercial. Para fazer um consumo menos desperdiçador, por exemplo, o que a gente recomenda fortemente é que haja o uso integral dos alimentos. O que é um uso integral? É, por exemplo, você pegar uma beterraba que vem com o seu talo e com as folhas e aproveitar o talo, aproveitar as folhas, além de aproveitar a beterraba. Hoje a gente aproveita só a beterraba. Um abacaxi que a gente retira a casca é aproveitar a casca do abacaxi. E dá para fazer muitos produtos domesticamente com isso. Desde fazer um suco, fazer uma geleia, fazer uma torta, fazer recheio de uma torta. Então, a redução do desperdício de alimentos, regra 1, uso integral do alimento. Regra 2, usar todas as sobras para reprocessar. E está cheio de receitas na internet de como reaproveitar sobras. 3, nunca congelar um produto integralmente, o produto, sem fazer uma subdivisão em parcelas que vão ser as parcelas que vão ser descongeladas posteriormente. Basicamente porque o produto descongelado não pode ser recongelado. Então, isso também elimina desperdício. Servir apenas aquilo que a gente vai comer no prato. No processo de descarte, procurar fazer com que a parte dos alimentos que está sendo descartada seja descartada em separado do restante dos resíduos, porque isso facilita a reciclagem dos resíduos secos e possibilita também a reciclagem dos resíduos alimentícios na forma de compostagem para produzir compostos que são usados em produção agrícola ou em hortas urbanas, como é usado muito fortemente, cada vez mais, em vários locais nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu dei o exemplo aqui nos alimentos, mas a gente poderia falar em mobilidade, a gente podia falar no uso de água, podia falar no uso de energia elétrica, podia falar na questão dos eletroeletrônicos, por exemplo, uma coisa que as pessoas não sabem é que se você desligar o stand-by do seu produto eletrônico, que deixa pronto ele para ser ligado pelo controle remoto, você vai economizar energia elétrica. Você economiza energia elétrica, se todos economizarem, vai ser menos demanda sobre o sistema, vai ser menos emissão de carbono, porque o sistema vai precisar produzir menos energia elétrica, e vai ser menos emissão de carbono e menos demanda por recursos naturais, porque não vai precisar criar tantas termoelétricas ou hidrelétricas ou fazendas solares ou fazendas eólicas. Então, em cada área de consumo, é possível se pensar um conjunto de ações a serem feitas. Nós dizemos que o consumidor precisa de 3 coisas. Ele precisa compreender que ele tem poder no ato de consumo para influenciar positivamente a sustentabilidade, ele tem que ter motivação para isso, e isso é o que as metodologias do Catu falam, e buscando educar e comunicar, e ele precisa ter repertório. Então, por exemplo, você saber que é possível você usar a água do enxágue da máquina de lavar para lavar o chão, para lavar a calçada, coisa que economizaria um monte de água, ou mesmo para dar descarga, que a água é uma água que não está suja, ela tem uma cor mais escura, mas ela não está suja e pode perfeitamente ser usada para várias coisas, obviamente não para se tomar nem para fazer comida.
Então, aí estão alguns exemplos do consumo consciente. Posso seguir aqui, né, Fábio? Posso? Vamos fazendo aqui a nossa bate-bola. Hélio, mais uma vez agradecendo a sua fala, sempre tão que clareia nosso pensamento e que dá a gente exemplos, ilustrações muito evidentes e mostrando caminhos, etc. Tem diversas perguntas do nosso chat. Eu vou optar por pegar o espírito de algumas delas e formular um certo encontro dessas questões. Muito que você disse, sobretudo ao final da apresentação, refere-se a uma modificação de valores importantes. Não se refere, portanto, apenas a modificações regulatórias, não apenas a modificações no que tange a aspectos formais ou aspectos visíveis, mas modificações de fundo, isto é, da maneira como cada um de nós vê a vida. Você citou a vida plena e elementos até com essa natureza filosófica ao final. Mudar valores não é fácil, não é isso? E, ao mesmo tempo que existe esse conjunto de valores que todos nós aqui estamos acreditando piamente na sua importância, inclusive para a nossa sobrevivência como espécie, há um outro conjunto de valores concorrentes. Ligamos as nossas televisões, vimos incentivos para consumo, sobretudo a partir da comunicação de marketing das empresas. Temos diálogos com os nossos colegas e vemos que as pessoas que têm mais posses, SUVs, e consomem e trocam seus celulares com frequência, mais valorizados em suas relações sociais. Estamos dentro de um conflito de valores. Queria ouvir um pouquinho mais sobre isso e o quanto a gente pode ter esperança. Uma das nossas alunas comentou essa palavra, de que nesse cultural clash, digamos assim, que o bem de uma sociedade mais coletiva, de uma sociedade de menos individualismo destrutivo, possa vencer. E o quanto, quando a gente vê, ouve acerca disso, sobretudo de certas empresas, seria apenas a parte discursiva desses valores. Isto é, eu primeiro capricho num linguajar novo, num discurso novo, mas não necessariamente estou revisitando os aspectos fundamentais e de fundo. Um pouquinho mais sobre isso, Hélio, e de novo agradecendo a sua fala. Obrigado pela pergunta, ou pelas perguntas, Edson. Essa é uma questão central, e a resposta que eu quero dar a essa pergunta tem duas avenidas. Uma primeira avenida sobre a qual eu já falei, e eu vou usar o que eu já falei de uma outra maneira agora. Se em 1992, na Conferência do Rio, a principal decisão não fosse de mecanismos de desenvolvimento limpo, mas fosse da necessidade de educar crianças e jovens para a sustentabilidade e o consumo consciente. Se em 92 tivéssemos feito isso, nós hoje teríamos 2 gerações inteiras escolares que teriam passado por uma educação de sustentabilidade e teriam percebido que a maneira como a sociedade está estruturada não vai dar boa coisa, como não está dando de fato. Não vai dar boa coisa, quer dizer, não vai dar sustentabilidade, como também não tem dado significado de vida adequado. Em muitos países muito desenvolvidos, as taxas de suicídio são monumentais ou as taxas de consumo de antidepressivos são muito altas. Então, a educação das crianças e jovens é um elemento fundamental nesse processo, para que, a partir de valores que têm a ver com valores de vida, valores de cooperação, e eu não estou querendo colocar uma coisa romântica, eu estou falando de um bem viver contraposto a um viver, mesmo no mundo atual, onde as pessoas estão trabalhando inúmeras horas durante os dias, chegam em casa de volta do trabalho, se jogam na cama para dormir, e chegam no fim de semana só querem descansar. Eu diria de maneira bem simples, talvez simplória, que isso não é vida. Então, uma educação para valores teria uma educação que mostraria que tem uma outra maneira de viver, onde se vai privilegiar questões outras que são fundamentais. No brasileiro, então, é ainda mais fundamental, contato com amigos e familiares,
Nós fizemos uma pesquisa de 2012 do Acatu, nós perguntamos o que é felicidade para os brasileiros. Para 2/3 do brasileiro, o primeiro elemento de felicidade é o contato com amigos e familiares. Né? Então, aí eu vou pegar outra parte da resposta. A geração Z, que é a que vem depois dos millennials, que hoje tem entre 12 e 25 anos, é uma geração que vai ser fortemente sustentável. Tenta convencer a geração Z de que é para eles trabalharem 60 horas por semana. Não há disposição nessa direção. A geração Z é uma geração que está olhando para as empresas de outra maneira, está olhando para o trabalho de outra maneira. A própria estabilidade do trabalho deixou de ser valorizada. Prefere ter 2 ou 3 trabalhos, tendo tempo para organizar o seu tempo durante a semana à sua maneira, do que ter um trabalho fixo e estável, único, mas aonde o dono do trabalho não é a própria pessoa, mas é a empresa e a forma como o trabalho está estruturado. Esses 2 elementos de educação e a geração Z, que, na verdade, foi educada por, acredito eu, basicamente pelo negativo, em uma coisa. Quer dizer, a geração Z, ela viu os pais, pai e mãe, nessa geração Z de hoje, 12 a 25, pais e mães trabalhando muito e não tendo tempo para os filhos. Terceirizando a educação das crianças. Deixando de ter espaço de afeto, aliás, muitas vezes não tendo nenhum espaço de paciência para um afeto generoso em relação às crianças. Então, o que a gente está vendo e que as pesquisas estão mostrando, fundamental, é que a geração Z vai levar uma vida de maneira diferente. Como é que ela vai ser estruturada? Como é que as empresas vão se organizar ao longo do tempo? O que eu posso garantir é que as empresas vão ser pressionadas a se organizar de um outro jeito. Como é que isso vai resultar no passo a passo da mudança social? É muito difícil a gente dizer. E vai ser muito diferente de lugar para lugar, de país para país, de cidade para cidade. Mas vai, acredito eu, com dados, com informações, não porque eu acredito por intuição, com dados e informações, que a mudança já está ocorrendo. Já vai ocorrer agora, nessa geração. A própria geração dos millennials também tiveram um direcionamento dessa forma, mas não com a mesma intensidade. A geração Z, ela, entre aspas, é mais imediatista. E, nesse sentido, num bom sentido do imediato. Não quer esperar. Eu não vou ficar esperando. Porque na minha geração dizia assim, eu vou trabalhar a vida toda, aí eu vou juntar um patrimônio, aí comprar uma fazenda e vou ser fazendeiro. E eu dizia para os meus amigos, olha, eu tenho a impressão que quando a gente chegar na idade de ser fazendeiro, a gente vai querer descansar, não vamos querer ser fazendeiros, não. Então, precisa começar, a geração está começando antes. Muito bom. Minha vez agora, também na mesma linha do Edson, Hélio, tentando juntar, tem 2 questões muito parecidas de Mário Ernesto Humberg e Fábio Mortara, que dizem respeito à questão do crescimento da miséria e da pobreza, né? Quer dizer, a desigualdade crescente, a insegurança alimentar crescente, né? No planeta, estamos falando do planeta. Nesse contexto que a gente está vivenciando agora, como conquistar adeptos do consumo consciente se há necessidades tão prementes? Primeiro, dizer que eu não vejo uma contradição entre ser adepto do consumo consciente e responder a essas necessidades. Ao contrário, sustentabilidade pode ser definida como sendo a preocupação com os outros. No sentido de que, se eu vou trabalhar pela sustentabilidade, eu vou trabalhar a favor do meio ambiente, que é uma preocupação com o outro. Vou trabalhar a favor da sociedade, que é uma preocupação com o outro. Na verdade, a gente gosta de brincar e dizer o seguinte, seja consumidor, seja por malandragem, porque você vai viver na sociedade que você vai criar, que é uma melhor sociedade, e, portanto, você vai ter uma vida melhor. Então, a solidariedade
ou a empatia que a própria necessidade da sustentabilidade vai gerar, ela responde a essa questão que você colocou. Agora, a gente pode colocar da seguinte maneira: vamos supor que essa empatia não se desenvolva. No Acatu, a gente costuma dizer que a gente precisa de uma sociedade que seja menos dos valores masculinos, da competitividade, da agressividade, da racionalidade, e mais dos valores femininos, da empatia, da solidariedade, da cooperação. A gente vai, nessa direção, nós iremos por bem ou por mal. Quer dizer, aquilo que ocorre de falta na sociedade está exposto para qualquer um ver. A pandemia mostrou o tamanho da desigualdade e o esforço de solidariedade que houve para compor uma solução que pudesse atender a todos. Isso vai ser, acredito eu, cada vez mais verdadeiro, basicamente porque, se não for assim, nós vamos ter pressões sociais que são absolutamente impossíveis de serem contidas, e violência social numa proporção cada vez maior. Então, aí eu não tenho dados para refletir a esse respeito. Eu estou refletindo apenas o seguinte: uma sociedade sustentável é uma sociedade onde as pessoas, as empresas, os atores se preocupam com os outros. A grande contribuição que eu vou dar, que vocês vão dar, numa sociedade sustentável, é o que se fizer pelos outros. E, ao fazer pelos outros, automaticamente estará fazendo por si próprio. As pessoas vão chegar gradualmente a essa conclusão, e isso é o que vai diminuir a insegurança alimentar, é o que vai diminuir a miséria, obviamente de maneira em cada uma das regiões do mundo, mas vai diminuir. Eu faço um comentário só para finalizar. A gente faz uma pesquisa com a GlobeScan, o Acatu é quem faz a interpretação da pesquisa aqui no Brasil. A GlobeScan faz a pesquisa no mundo todo, 31 países. E uma das coisas que aparece entre os maiores problemas mundiais é a desigualdade. Entra na lista dos principais problemas. Quer dizer, a desigualdade está sendo percebida como um problema. Ela não é apenas uma visão, volto a dizer, romântica, utópica, ou uma visão compassiva. Ela é uma visão também econômica. Os mercados poderiam ser muito maiores se a desigualdade fosse muito menor. Agora, esse é um processo de redução da desigualdade, distribuição da renda, e por esse processo de distribuição, principalmente via educação, via saúde, via alimentos, se consegue uma sociedade mais harmônica e menos desigual. Olá, Hélio, muito obrigado mais uma vez por sua resposta precisa e incentivadora. Nós estamos encaminhando ao fim deste nosso Conexões Empresariais dessa noite, muito especial, né, com você, Hélio. Quer dizer que a FECAP lhe admira há muito tempo, e agradecer ao PNBE por esta aproximação com você, Hélio, e essa oportunidade dessa nossa noite aqui, fim de tarde, noite, com discussões de consciência, com discussões de mudança, não apenas com palavras, mas acho que todo mundo aqui vai sair com transformação. Eu acho que é esse um pouco da missão que o Acatu tem, que você tem como pessoa, né? Eu gostaria de, então, mais uma vez agradecer, passar a palavra para você para as suas últimas palavras. E se você puder, nessas últimas palavras, Hélio, colocar um ponto que é o seguinte: a FECAP é uma instituição que procura ensinar líderes, que procura formar indivíduos que vão trabalhar nas organizações. É isso. Consumo se dá na relação entre uma pessoa e uma empresa, sou vendedor e comprador. Do lado do vendedor, do lado empresarial, o que a gente precisa fazer aqui na FECAP e outras instituições que ensinam para negócios? A termos empresas que incentivam tanto esses aspectos comportamentais que você disse, como efetivamente o aspecto de levar a esses stakeholders, você citou muito esse termo,
relações melhores, mais recíprocas, mais simétricas, menos opressivas, etc. Enfim, acho que um recado para parte dessa nossa plateia aqui é o recado de como no mundo empresarial a gente ajuda a fazer isso. E o PNBE, como Pensamento Nacional de Bases Empresariais, a presença do Dilson, do Mário, do Fábio aqui, representam muito um movimento nesse sentido, de empresas para um país e um mundo melhores. Então, Hélio, se você quiser fazer essas últimas palavras, também passar a palavra para o Mário, também comentar alguma questão mais final, dado aí o tempo, 19 horas, os alunos entram em aula, e é sempre necessário te respeitar e também respeitar o seu tempo aí, caro Hélio. Muito obrigado, viu? Então, passo a você a palavra, os finais aí. Bom, muito obrigado pela pergunta e, inicialmente, eu quero agradecer novamente pelo convite e dizer da satisfação que eu tenho de estar em contato com vocês e de poder, de alguma maneira, contribuir para que os alunos da FECAP e aqueles que se relacionam com o PNBE façam essa reflexão que a gente vem fazendo. É o processo de reflexão que vai poder nos levar adiante. A resposta à sua pergunta seria a seguinte, Edson. O século XXI vai ser o século em que nós vamos sair do capitalismo de acionistas e vamos para um capitalismo de stakeholders. O capitalismo de acionistas, os acionistas decidiam o que era melhor para a empresa, basicamente com uma visão de perenidade da empresa, para que os seus dividendos pudessem ser mantidos ou crescentes ou estáveis ao longo da vida da empresa. O capitalismo dos stakeholders, ele parte do pressuposto de que a empresa só será perene, só vai ter sucesso nas suas atividades se a sociedade e o meio ambiente forem bem-sucedidas e sustentáveis. Então, o capitalismo de stakeholders é um capitalismo em que, crescentemente, o valor compartilhado pelas empresas vai ser usado não apenas para retornar aos acionistas, que é necessário fazer, mas dentro de parâmetros razoáveis, dentro de parâmetros eticamente defensáveis, e as empresas passarão a retornar à sociedade e ao meio ambiente, para que a sociedade e o meio ambiente tenham uma perenidade que venha a garantir a própria perenidade da empresa. E essa equação, que o Pinheiro começou a falar disso em 1972, foi o Fórum Econômico Mundial. Para a estranheza de muitos, porque dizem que o Fórum Econômico Mundial era muito conservador. É verdade, mas o fundador do Fórum, Klaus Schwab, ele tinha isso como um princípio para ele, já em 1972. Pois ele levou quase 50 anos para que isso fosse explicitado no Imperativo 21 e no Capitalismo de Stakeholders, que foi lançado no ano passado, durante a pandemia. A pandemia ressaltou alguns dos elementos mais importantes, como a ligação da pandemia ao meio ambiente, direta, a ligação da desigualdade com a saúde, direta, a ligação, e o papel das empresas em fazer com que isso tudo pudesse se tornar como sistema, um sistema melhor, um sistema mais harmônico e, portanto, sustentável, levando a perenidade de todos os atores e não de apenas alguns. Muito obrigado novamente pela oportunidade a vocês. Obrigado, Hélio. Passar aí para o Fábio fazer uma finalização e mais uma questão. Fábio, obrigado. Hélio, sempre de olho no relógio, né? São 18h54, a gente tem que acabar realmente 19 ou um pouquinho antes. Eu queria de novo agradecer demais em nome do PNBE, também da FECAP, essa parceria formidável, esse momento de luz e de, enfim, visão de caminhos extremamente interessantes, não só para o nosso dia a dia, mas para o planeta, né? O Tilson aproveita a oportunidade e lhe pergunta, conhecendo o PNBE, como você conhece e você ajudou a fundar os pilares do PNBE, e sabedor da realidade brasileira, quais oportunidades que você acha que existiriam para o PNBE também concentrar esforços ombro a ombro com a Catu? O PNBE é uma comunidade de empresários que, pela natureza do que pegam,
são empresários voltados à sustentabilidade, são empresários que estão preocupados com o impacto das suas empresas na sociedade, de como fazer para que esse impacto seja o melhor possível. Eu diria que o PNBE vem cumprindo o seu papel de trazer cada vez mais empresários para essa posição, e para essa postura e para essa atitude. E tudo que eu posso dizer é que aprofundar esse esforço, falar cada vez mais de sustentabilidade, trazer bons exemplos, como, aliás, vocês têm feito nesses webinars, é uma maneira extraordinariamente boa de levar adiante a mensagem e espalhar uma mensagem que precisa ser conhecida por todos e precisa ser debatida com todos, porque, como foi bem colocado por vocês durante o processo de debate, nós estamos a exigir uma mudança de valores. Não é por outra razão que o próprio Nasdaq, no painel de Nova York, na Sexta Avenida, se não me engano, se declarou favorável ao Imperativo 21. O Imperativo 21 é uma nova economia que defenda os interesses de todos os stakeholders, que dê salários e condições de trabalho que sejam adequadas para cada um dos trabalhadores, que dê condições de produtos e produção que sejam adequadas para todas as empresas e todos os consumidores, e que se protejam os direitos humanos de todos os envolvidos. Proteger os direitos humanos de todos os envolvidos começa com o direito à própria vida. E acho que é isso que nós, no PNBE, sempre fizemos, tendo uma visão de colaboração e de uma visão compassiva a respeito da sociedade, que possa fazer com que cada um de nós seja um ator no processo de tornar a sociedade mais humana, mais solidária, e tendo desenvolvimento justo. E isso não tem preço. Isso que o IPNBE faz não tem preço. E que continue a fazer e aprofundar, mostrando os bons exemplos. Muito obrigado. Obrigado, Hélio. Então, estamos encerrando aí nosso webinar com o Hélio Matas. Obrigado aí, essa parceria formidável com esses empresários respeitáveis e admiráveis, inclusive no campo da sustentabilidade. Mário, Fábio, Dilson, obrigado, Vanderlei, nosso pró-reitor, por estar conosco. Vamos seguir em frente nessa linha de webinar sobre liderança cidadã, não é isso? Vocês vão ter muito mais pela frente. E realmente levando conhecimento de ponta para que esse conhecimento transforme nessa sociedade, nosso mundo, com essa brilhante apresentação do Hélio Matas hoje. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Hélio. Tenha uma boa noite. Obrigado. Parabéns. Excelente. Obrigado. Muito bem. Tudo na minha história aconteceu com muita luta. Nada foi fácil. Por isso eu sentia que podia contribuir para a evolução de alguma forma. Que havia muito o que aprender para a construção de uma sociedade mais justa e que essa mudança teria que vir pela educação. Parecia um sonho tão distante, uma missão tão difícil de cumprir, mas eu não desisti. Era preciso. A educação muda as pessoas. Descobri que quando aprendemos, adquirimos poder para compartilhar, para mudar vidas, para mudar a história. Nós compramos essa briga e estamos aqui hoje, cuidando dos nossos. Rompemos barreiras todos esses anos para compartilhar conhecimentos, para que o seu sucesso seja o nosso sucesso. Por um lugar no seu álbum de memórias, para escrever as nossas histórias.
nada pode nos parar, porque a nossa força, juntos, supera tudo. FECAP, 119 anos. Criamos histórias sem barreiras. Bom, pessoal, nós vamos hoje, na primeira parte, eu vou finalizar aquela explicação sobre